ensolarado e Pedro estava indo com sua mãe ao mercado, quando ele viu numa casa uma placa onde dizia Patrimônio Público. Imediatamente, Pedro perguntou à sua mãe: Mãe, o que quer dizer patrimônio? E sua mãe respondeu: Patrimônio é tudo aquilo que pertence a alguém. Por exemplo, nós estamos indo comprar maçãs. Depois que a gente pagar por elas, elas serão o nosso patrimônio. Mas Pedro ainda tinha uma dúvida. Então ele disse: Mas o patrimônio público é um patrimônio de todo mundo? Sim, filho. Esse é um patrimônio que todo mundo pode usar. Por isso temos que cuidar bem dele. Pedro ficou contente. Aprendeu o significado de mais 2 palavras novas. Agora ele vai ficar muito atento a todos os patrimônios dele e de todo mundo. Muito bom dia, meus amores, tudo bem? Vocês acabaram de assistir aí um videozinho falando sobre o que é patrimônio, não é mesmo? Algo que nós já abordamos na aula anterior de História. Hoje nós vamos dar continuidade aí na unidade 12, falando justamente sobre esse legado cultural, esse legado que os povos deixaram, né, dessa cultura, que muito tem a dizer sobre os nossos antepassados, né? Inclusive o porquê formamos hoje uma cultura diversificada, como a que temos no nosso país. Então, dando continuidade à unidade 12, o legado cultural da humanidade, nós vamos dar continuidade a esta atividade aí. Página 166, Construindo Conhecimentos, Patrimônio Cultural, Natural e Misto da Humanidade. Nós vamos definir o que é patrimônio cultural, natural e misto. Após a avaliação e aprovação dos bens naturais ou culturais pelo Comitê da Unesco, eles são declarados patrimônio mundial, podendo ser classificados em cultural, grifem aí, natural ou misto. O que é o patrimônio cultural? Grifem aí também. É composto por bens culturais, ou seja, bens que representam o modo de vida e os costumes de um povo. Esses bens podem ser materiais, como os monumentos, as obras de arte, as peças de artesanatos, as ferramentas e os tipos de moradia, ou imateriais, como os saberes, os mitos, as danças e as religiões. Então, o patrimônio cultural, ele tem dentro dele o patrimônio, os bens materiais e os bens imateriais. Bens materiais é aquele que eu posso pegar, posso ver. O imaterial é aqueles saberes que ficam guardados na nossa memória, que ensinamos, que passam de geração para geração. A Acrópole de Atenas, localizada na Grécia, é um exemplo de patrimônio cultural material da humanidade. Com seus monumentos, é considerada um dos maiores conjuntos arquitetônicos e artísticos da antiguidade, influenciando até hoje diferentes campos das artes e da arquitetura. Além disso, na antiguidade, a Acrópole de Atenas era considerada um lugar sagrado para os gregos, onde estavam localizados alguns de seus principais templos, como o de Atena e o de Zeus. A Acrópole é considerada, é chamada também, né, o nome significa cidade alta. Por quê? Porque ela fica justamente no alto de Atenas. Lá tem vários anfiteatros, teatros que foram construídos dentro dessa Acrópole aí, tá bom? Se vocês pesquisarem, buscarem informações e vídeos, vocês vão ver que dentro dela tem várias outras construções que compõem a Acrópole. Patrimônio natural, que é, grifem aí, é composto por bens naturais, ou seja, bens que fazem parte da natureza, que não sofreu modificação pelo homem. Por exemplo, as florestas, as formações geológicas, como as chapadas e as serras, as áreas naturais que possuem grande diversidade de animais e plantas, as praias, os lagos e rios. As florestas da Bacia do Congo, na África, são os patrimônios naturais da humanidade e abrigam uma grande biodiversidade, sendo após a Amazônia, ou seja, perde só para a Amazônia, ela é a segunda maior área de floresta tropical do mundo. Então, nós temos aí a vista aérea do Parque Nacional de Orizaba. A conservação das florestas da Bacia do Congo é essencial para a preservação de muitas espécies de animais que vivem no local e também cerca de 30 milhões de habitantes que dependem dos diversos recursos obtidos das florestas, como água doce, alimentos e ervas medicinais. Quando um patrimônio, grifem isso aí, é composto
tanto desses bens materiais quanto de bens culturais, ele é chamado de patrimônio misto, tá? Então, eu tenho patrimônio cultural e tenho patrimônio material, tudo junto no mesmo local, eu tenho patrimônio misto. São exemplos desse tipo de patrimônio, sítios arqueológicos, cidades e elementos naturais que compõem sua paisagem. As ruínas da cidade de Machu Picchu, que remetem à antiga civilização inca, são um exemplo de patrimônio misto da humanidade. A construção da cidade integrou elementos naturais da montanha, de Huayna Picchu, e fez uso de técnicas avançadas, os incas, para desenvolver canais de irrigação e terraços agrícolas no alto da montanha. Então, juntou a montanha de Huayna, no Picchu, junto às técnicas avançadas dos incas para desenvolver irrigação, que tem ali os terraços agrícolas, né, no alto das montanhas. Então, teve o conhecimento, teve o local, a paisagem natural, por isso que ela é considerado um patrimônio misto, tá bom? Nós temos a imagem aí da montanha, tá? Lá é localizada em Machu Picchu, no Peru, nas ruínas do Machu Picchu. Conecte o assunto. Leia a notícia a seguir. Com natureza e cultura, Paraty é o primeiro patrimônio mundial misto no Brasil. A Convenção de 1972, que criou as listas de patrimônios culturais e naturais mundiais, previu ainda uma categoria mista. Sítios cujo valor engloba características tanto da ação do homem quanto da natureza, como a Tia Graça já havia falado para vocês. Em reunião, o Comitê do Patrimônio Mundial reconheceu mais um bem brasileiro, a cidade de Paraty, tá? No litoral do Rio de Janeiro. E a Mata Atlântica, que a circunda. O que é circunda? Que é a cerca, que é a contorna. Então, ela tem as duas coisas. Lá em Paraty tem as duas coisas, tanto o patrimônio cultural quanto o natural. Por isso que ela é considerada mista. Essa reportagem foi tirada aí do National Geographic, feita por João Paulo Vicente. Como a notícia define um patrimônio mundial misto? O que ele tem que ter para ser misto? Identifique e circule no texto a parte que justifica a escolha de Paraty. O que ela tem? O que a circunda ali, tá? Como patrimônio mundial misto da humanidade. Tá no último parágrafo aí. Vocês vão circular no texto, ok? Os patrimônios culturais e naturais da humanidade em perigo. Por que perigo? Porque as pessoas destroem, porque muitos sofrem com incêndios e assim por diante. Diversos bens culturais da humanidade podem estar em situação de risco devido às ações humanas. Nesses casos, tais patrimônios passam a fazer parte da lista de patrimônios da humanidade em perigo, criada pela Unesco. É o que acontece, por exemplo, com o Parque Nacional de Everglades, localizado no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O parque é considerado o maior ecossistema de manguezais, aves aquáticas e répteis do país, mas tem corrido risco de degradação ambiental devido ao crescimento urbano desordenado e às atividades agrícolas na região. Por essa razão, esse parque está na lista de patrimônios naturais da humanidade em perigo da Unesco. Então, nós temos a imagem, né, desse Parque Nacional de Everglades na Flórida. A cidade de Alepo também, gente, na Síria, tá? Está com seu patrimônio cultural em perigo. Ao longo dos séculos, essa cidade serviu como importante rota comercial. Além disso, diferentes povos, como gregos, romanos e assírios, a governaram. E suas contribuições culturais estavam presentes em grandes mesquitas e palácios. Atualmente, por causa de uma longa guerra civil, um quarto de suas construções foi destruído. Então, nós temos aí as ruínas, né, da cidade histórica de Alepo, destruída por conta de bombardeios, guerras. Então, é uma situação um pouco complicada em relação à preservação desse patrimônio. Não são apenas as guerras e a degradação do meio ambiente que ameaçam os patrimônios naturais e culturais. Outro problema é a falta de investimento na manutenção e na proteção dos patrimônios. Leia o texto a seguir. Por quê? Construções antigas precisam de restauração. Ela não pode ser modificada porque é um patrimônio, mas precisam sim ser restauradas, porque tem ali fiações antigas que podem causar curto, através do curto vem um incêndio.
Então, muitos locais sofrem com isso, nós vamos ver agora, não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? O fogo é um grande risco que afeta os bens do patrimônio cultural em todo o mundo. Embora, do ponto de vista de uma única instituição, possa parecer um evento raro, grandes incêndios podem se tornar rotina quando se considera o conjunto do patrimônio de um país. Além disso, seu impacto é quase sempre catastrófico, causando perda total ou quase total do bem cultural afetado. Exemplos recentes incluem a Escola de Artes de Glasgow, Reino Unido, em 2014 e 2018, o Instituto de Informação Científica sobre Ciências Sociais na Federação Russa, em 2015, a Biblioteca da Universidade Musuzu, em Malava, em 2015, Museu Nacional de História Natural da Índia, em 2016, a Catedral Saint Sava, de Nova York, nos Estados Unidos da América, em 2016, o Museu Marítimo de Jacarta, na Indonésia, em 2018, e o Museu Nacional do Rio de Janeiro, no Brasil, em 2018 também. Então, essa reportagem foi retirada aí, gente, do ICOM, Seminário Patrimônio em Chamas. Quem é o próximo? Então, nós temos aí uma reportagem. Catastrófico significa desastroso, que não tem solução. Sobre a reportagem, de acordo com a reportagem, vocês vão responder aí. O que o texto identifica como um grande fator de risco para o patrimônio cultural em todo o mundo? Qual é o fator? O que está destruindo? B. Por que o impacto desse fator de risco no patrimônio cultural de um país é considerado catastrófico? Está no texto, só voltar lá. C. Trata-se de um problema apenas do patrimônio cultural no Brasil? Vimos que não. Existem outros locais também, você vai citar em quais. Agora nós vamos falar sobre o patrimônio cultural do Brasil. Para que um bem cultural seja declarado como patrimônio cultural, grifem isso aí, brasileiro, é preciso levar em conta sua relevância cultural histórica em uma comunidade ou sociedade de origem. Por isso, esse tipo de patrimônio pode ser municipal, estadual ou nacional, depende, né, da sua abrangência e da sua importância. Qualquer pessoa ou grupo pode se mobilizar para identificar o patrimônio cultural na comunidade onde vive. Para isso, deve-se dirigir-se ao governo local, como a prefeitura municipal, ou aos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio, como o IPAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é quem vai fazer aí a análise, tá, gente? Se realmente esse local que você sugeriu, ou a sua comunidade sugeriu, pode ser considerado sim um patrimônio. E formalizar o pedido. Em seguida, é feito um estudo aprofundado sobre a origem do patrimônio, assim como a sua relevância histórica e cultural e seu estado de conservação. Esse trabalho é feito por especialistas que atuam em diferentes áreas do conhecimento, como historiadores, arquitetos, antropólogos e museólogos. Patrimônio cultural material. Nós vamos falar sobre, especificamente, patrimônio cultural material, aquele que eu posso pegar, posso pôr a mão, posso ver. Um patrimônio cultural material deve ser preservado devido ao seu valor histórico, artístico e cultural. Para que isso aconteça, o IPAM usa a palavra tombamento, que significa não deixar que suas características originais mudem com o tempo. O IPAM organiza o patrimônio cultural material do Brasil nos chamados livros do tombo, que estão organizados em 4 categorias: arqueológico, etnográfico e paisagístico, histórico, que é a segunda característica, belas artes e artes aplicadas. Por que ele divide assim? Porque cada tipo de patrimônio tem a sua classificação, que nós vamos ver agora o motivo e o porquê e como eles são classificados. Para ele ser arqueológico, etnográfico e paisagístico, grifem aí, reúne tanto os bens culturais como naturais. Um exemplo desse tipo de patrimônio são os sítios arqueológicos que remetem à presença humana pré-histórica no Brasil. Então, tem vestígios dos nossos antepassados na paisagem, desenhos, né, em ruínas. Então, ele é considerado um vestígio arqueológico, etnográfico e paisagístico. Histórico reúne bens culturais que remetem à história nacional, sendo dividido entre bens imóveis,
imóveis, como moradias e prédios, e bens móveis, como mobílias, artesanatos, um objeto antigo, tá? Belas artes reúne bens culturais de valor artístico, pinturas, esculturas, quadros de artistas, tá bom? Artes aplicadas reúne bens culturais de valor artístico e utilitário, como arquitetura e arte decorativa. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, é um exemplo de patrimônio de valor arqueológico, etnográfico e paisagístico, porque ele reúne tudo isso, reúne vestígios dos nossos antepassados aí, né, pinturas rupestres, tudo no local. Então, por isso ele está classificado como arqueológico, etnográfico e paisagístico. As esculturas de pedra-sabão, esculpidas por Antônio Francisco Liboas, o Aleijadinho, e expostas no Santuário Bom Jesus de Matozinhos, em Minas Gerais, são exemplos de patrimônio de valor artístico. Então, aqui, ó, no Santuário de Bom Jesus, nós temos várias esculturas aqui, ó, umas estátuas feitas por Aleijadinho. É um exemplo de patrimônio de valor artístico. Conheço o artista. Antônio Francisco Liboa, Aleijadinho, nasceu em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. O ano de seu nascimento é incerto, mas acredita-se que tenha sido entre 1730 e 1738. Foi escultor, arquiteto, carpinteiro e entalhador. Na juventude, estudou arquitetura, desenho e escultura. Entre 1796 e 1805, trabalhou na cidade mineira de Congonhas, onde fez as esculturas dos 12 profetas, que compõem, com uma igreja e 6 capelas, o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, um patrimônio cultural da humanidade reconhecido pela Unesco em 1985. Então, os 12 profetas são esses aqui, essas estátuas que estão aqui no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Ok? Continuando. Agora nós vamos falar sobre o patrimônio cultural e imaterial. É aquele que fica na nossa memória, as expressões artísticas, as celebrações, as danças, os saberes, né? Então vamos lá. Ao se preservar um patrimônio cultural e imaterial, o mais importante é garantir que ele continue sendo produzido e usufruído pelas pessoas, mesmo que ele se transforme com o tempo. Esse tipo de garantia é chamado pelo IPAM de salvaguarda. Garantir que isso continue de geração para geração, mesmo que sofra algum tipo de alteraçãozinha nos costumes, ou quando eu vou passar algo para alguém, mas que ele não se perca, que ele continue ali. O IPAM organiza o patrimônio cultural, grifem imaterial do Brasil, nos chamados livros de registro. O material é no livro do tombo. Esse aqui, o imaterial, nos livros de registro, que separam os bens culturais em 4 categorias: os saberes, as celebrações, as formas de expressões e os lugares. O livro de registro dos saberes reúne os bens imateriais relacionados aos conhecimentos e aos modos de fazer. Entre eles está o ofício das baianas de acarajé, uma prática tradicional de produção e venda de acarajé, sendo a mais conhecida de Salvador, na Bahia, onde tal iguaria é comercializada em tabuleiros instalados nas ruas. O acarajé é um prato típico de origem africana trazido para o Brasil pelos trabalhadores escravizados, ou seja, tem até hoje. Então, é algo que ainda está sendo desenvolvido, é algo que está sendo colocado em prática, né? É uma cultura que ainda está viva. O livro de registro das celebrações reúne bens culturais relacionados aos rituais e às festas. Um deles é a Festa Popular do Bumba Meu Boi, realizada em São Luís, no Maranhão, que agrega, entre outras artes, música, dança, teatro e artesanato. Então, nós temos aqui, ele engloba tudo, porque eu tenho que confeccionar o boi, tem a música, tem a dança, né? O livro de registro das formas de expressão reúne os bens e materiais relacionados às manifestações artísticas, como música, literatura, teatro e artes plásticas, como essa que estamos vendo aqui, que é a ilustração típica de um cordel, que faz uso da técnica de xilografura. Página 176. Um deles é o cordel, um gênero literário da cultura popular que também é um meio de comunicação e ofício dos cordelistas. Presente em vários estados do Brasil, o cordel conta histórias por meio de versos e está associado à narrativa oral. O livro de registro dos lugares reúne os bens e materiais relacionados às práticas culturais que ocorrem em
locais específicos em uma comunidade, como praças, mercados e feiras. Podemos citar como exemplo a Feira de Caruaru, que é bem conhecida, bem famosa em Pernambuco. Trata-se de um local onde são realizadas trocas comerciais de produtos que preservam a identidade local, como figuras de barro, rendas, cordéis, ervas e raízes medicinais. Então, é bem típico de Caruaru esse tipo de artesanato. Tá? Nós temos aí a imagem de artesanatos que são colocados à venda na feira, no município de Caruaru, em Pernambuco. Desde 2003, a Unesco reconhece e busca salvaguardar os bens culturais e materiais da humanidade. No Brasil, na lista de patrimônios imateriais declarados pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial estão, grifem aí, a roda de capoeira, o frevo, o samba de roda, o recôncavo baiano, o círio de Nazaré e a arte cassiva, ou cursiva, como ela é chamada, né? Que são expressões orais e gráficas dos povos Guajampi, certo? Continuando aí, então, meus amores, interação. Essa atividade vai para casa, tá bom? Façam os exercícios anteriores, nós acabamos de falar aí de interpretação de 2 textinhos que nós lemos, certo? E essa daí vai para casa. Pesquisa informações sobre um patrimônio cultural da humanidade localizado no Brasil, ok? Depois, destaque o cartão postal. Esse cartão postal está na página 227. Destaque o cartão postal no material complementar e, com base na sua pesquisa, escreva nele as características desse patrimônio que você pesquisou, tá? E o que mais chamou a sua atenção. Para finalizar, pede para você trocar o cartão postal com o colega. Infelizmente, nós não podemos fazer isso nesse momento, mas você vai mandar a atividade no privado da sua professora, pelo WhatsApp, a foto, tá bom? Dessa atividade que você fez. Então, aqui está a página 227, você vai destacar o cartão postal, vai fazer o cartão postal e vai enviar a foto para a sua professora. Combinado? Certinho? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que tenham gostado. Observem bastante essa questão do patrimônio. É muito importante sabermos as nossas raízes, de onde viemos, como chegamos aqui, né? E saber o porquê que a gente tem alguns costumes que a gente nem para pensar às vezes, né? Nós temos tantos costumes, tantas tradições e não paramos para pensar qual origem elas têm. Então, fica aqui um beijo para você e até!